Galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Leonardo Jardim fala sobre Gabigol. Por que que Gabigol não é titular do Cruzeiro? Tem algumas aspas do Jardim e a gente vai falar sobre isso também do possível novo reforço do Cruzeiro. A gente vai trazer algumas informações para vocês, beleza? Galera, mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Ajuda demais nosso trabalho, ao nosso crescimento, rumo a 20 mil inscritos. Hype esse vídeo também. E se você puder me seguir em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição, vai ajudar demais também, beleza? Brigadão, vambora! Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, porque é o seguinte. O Jardim, ele foi perguntado e ele explicou o porquê Gabigol não é titular de absoluto, né? Por que ele não é titular do Cruzeiro? Porque ele tem sido reserva do Cruzeiro. E ele respondeu a pergunta, né? E ele explicou também os bastidores da relação, porque assim, para todos nós, o Gabigol ser reserva, num primeiro momento, foi inesperado. Foi inesperado. Não era quando ele veio contratado, todo mundo achou que ele ia ser titular. Em segundo momento, a gente achou que ele ser reserva seria um problema, por conta de comportamento, sabe que o Gabigol é um cara polêmico, fala bastante, e não tem sido. E a gente vai desvendar isso através da coletiva, ou melhor, das perguntas que o Léo Jardim respondeu sobre o Gabigol, beleza? Abre aspas pro Léo Jardim, tá? Que é pro GE, ele deu essas aspas. Ele fala o seguinte, né? O Gabigol, pra quem não sabe, é o cara que mais tem participação de gol do Cruzeiro no ano, né? Em segundo, o Caio Jorge tem 10 gols. O Caio Jorge 2 assistências. O Gabigol tem 13 participações de gols. Ele tem 9 gols e 4 assistências, tá? Ele é o cara que mais participa de gol desse Cruzeiro ainda. Nessa primeira parte do ano, vamos dizer assim. Não é do Brasileirão, mas na primeira parte do ano. E abre aspas pro Jardim. A relação dele, a gente vai pegar a primeira relação dele com o camisa 9, com o Gabigol. Minha relação com o Gabriel é uma relação franca, principalmente e frontal. Acho que o Gabriel é um grande jogador e um bom ser humano. Em relação aos nossos comportamentos e às nossas funções dentro do time, com certeza é o que eu falo para o Gabriel. Às vezes é preciso construir um time. A gente tem um respeito grande entre todos e sabemos que em cada jogo, cada um tem que mostrar aquilo que vale e conquistar o seu espaço. É a nossa forma de trabalhar. Ele também valoriza as qualidades do Gabriel logo em seguida, né? O cara que mais participou de gol. O Gabriel é um jogador especial, um jogador que tem uma capacidade de finalização muito grande, é um jogador que entra muito bem na área, mas é necessário às vezes ter um contraste apropriado para isso. E nós, em grande parte dos jogos, construímos uma estrutura diferente. Uma estrutura com mais movimentos e de pressão na frente, mais movimentos dos atacantes. Para o segundo semestre, Jardim tenta desenhar uma equipe em que Gabigol também possa ser utilizado, tá? Além disso, o atacante e outros jogadores também buscam espaço. É o caso de Marquinhos, que também foi comprado, e Rodriguinho, que estava no América. A gente busca sempre este equilíbrio de forma que ele e outros, todo mundo joga. Ele e outros, todo mundo, joguem porque temos um grupo de jogadores que com certeza todo mundo quer jogar. Aí ele foi político, mas sobre isso, eu acho que tem duas questões e fica claro disso. Por que que o Gabigol é reserva do Cruzeiro? Por que o Gabigol é reserva do Cruzeiro? Justamente porque ele deixa claro na aspa, quando ele fala que... Ó, essa pra mim é a aspa que é a resposta certa. Ó, aqui, ó, beleza. Por que Gabigol é reserva do Cruzeiro? Aí ele deixa bem claro. É necessário, às vezes, ter um contraste apropriado para isso e nós, em grande parte dos jogos, construímos uma estrutura diferente. Uma estrutura com mais movimento de pressão na frente, mais movimento dos atacantes. Então, ele é reserva do Cruzeiro, gente, justamente por conta dessa pressão na frente que o Caio Jorge faz melhor. O Caio Jorge é um cara mais rápido, o Caio Jorge é um cara mais físico que o Gabigol. Ele dá mais opções e variações pro Jardim. Por que eu tô falando isso? Porque o Caio Jorge, ele é rápido, ele tem bom passe, ele chuta bem. O Gabigol também, só que o Gabigol ele é mais construtor que o nosso querido Caio Jorge, e a pressão do Gabigol, pelo que a gente está avaliando pela fala do Jardim, não é tão bem feita, não é tão forte, porque fisicamente o Caio Jorge entrega mais que o Gabigol, principalmente na saída do time adversário. E isso é fundamental. Fora que o Caio Jorge tem um pique muito rápido, né? O tiro do Caio Jorge é muito rápido, isso é muito importante, porque o Cruzeiro é um time que rouba muitas bolas e acelera o jogo. Porém, quando ele usou o Gabigol no lugar do Matheus Pereira, funcionou.
porque o Gabigol é um cara que tem um ótimo passe, o Gabigol é um cara inteligente, precisa ficar pouco tempo com a bola e posiciona muito bem. E isso facilita pro Caio Jorge, porque o Gabigol também tem a leitura do posicionamento do centroavante. Afinal, ele também é centroavante. E isso ajuda demais. Então, o Gabigol ele pode ser usado das duas funções. Acho difícil ele ser titular no lugar do Caio Jorge, pelas características que para mim são características bem diferentes. E o Cruzeiro precisa mais hoje das características do Caio Jorge para esse modelo de jogo. Mas o Gabigol no lugar do Matheus Pereira, acho que funciona melhor. Acho que pode ser uma alternativa. Ele não testou ainda Gabigol e Matheus Pereira com o Caio Jorge. Acho que em determinados momentos, para lidar com defesas fechadas, pode ser uma saída, porque o Gabigol te dá uma alternativa de fazer esse falso 9, de fazer o centroavante às vezes, e além disso você teria Matheus Pereira e Caio Jorge, óbvio, principalmente em jogos em casa, que você vai estar jogando com uma defesa mais fechada. Acho que ele pode ser muito e muito útil para o Cruzeiro nesse sentido, por ser muito inteligente, por posicionar muito bem e ser um cara extremamente decisivo. Mas eu acho que o mais importante a gente destacar é a relação do Jardim com ele, que o Jardim é muito franco. Precisamos montar um time. Você tem uma participação importante nesse time. Em determinados momentos você vai ser fundamental. Em outros, nem tanto. E parece que é uma conversa franca, uma conversa aberta. Porque o objetivo do Gabigol e do Jardim e do Cruzeiro é ganhar. Então, é importante ter esse propósito alinhado e ter essas conversas de dia a dia também alinhadas para não ter ruído. E aí você tem o melhor do Gabigol e também o melhor do Jardim. Então, para mim, o Jardim tira nota 10 no jeito de lidar com o Gabigol. E o Gabigol está sendo muito útil para o Cruzeiro, o cara que mais participou de gols com a camisa do Cruzeiro. Isso é muito importante a gente destacar. Mas hoje, ele não é a peça fundamental para o time. Ele é um cara que entra muito e agrega demais, mas não é o cara que faz o time rodar. Porém, acho que em determinado momento, como a lesão de Matheus Pereira, ou uma possível suspensão do Caio Jorge, o Gabigol pode sim ser muito útil para esse Cruzeiro de titular, tá? Mas pro time do jeito que tá, ele complica de entrar no lugar do Caio Jorge. Talvez jogar os dois, talvez ele jogar atrás do Caio Jorge, talvez jogar ele e Matheus Pereira. Talvez tenha sim essa possibilidade, mas aí vai ter que modificar a maneira de fazer a pressão, porque vai ser diferente com o Gabigol em campo, e o Jardim deixou muito claro isso pra gente nas aspas, não é isso? Vamos falar também, gente, mas muito legal essa relação, por isso que ele é reserva. Depois vocês acham, me dizem aqui no comentário se vocês acham que o Gabigol pode jogar junto com o Matheus Pereira e Caio Jorge, ou vocês acham que ele no banco é melhor mesmo. Alvo do Cruzeiro, Gabi Martinez fica fora de amistoso, entenda. O Gabi Martinez é um atacante, tá, galera? Do Braga, 22 anos, contrato até 29, multa de 50 milhões de euros. O Cruzeiro quer contratar esse jogador, não conheço muito, ele ficou fora do amistoso e por isso a galera tava até achando que esquentou, mas o que eu vi é que eles pedem cerca de 8 milhões de euros, né? A proposta inicial foi de 8 milhões de euros e parece que eles querem mais. E cara, um jogador caro, hein? 8 milhões de euros é um cara caro, tem que vir para ser titular, tem que vir para jogar. Em uma temporada pelo time português, Gabi participou de 47 jogos, 4 gols e 3 assistências. Achei um jogador muito, muito caro, muito caro. Tudo bem que o Caio Jorge também não via de uma situação boa, né? Não estava muito bem lá fora e veio e arrebentou. Mas eu acho que, assim, tô achando esse valor muito caro pro Cruzeiro, pro cara vir ser titular. Não conheço o jogador, mas acho que mais um jogador para ter mais uma opção ofensiva. Afinal, o Dineno saiu, né? Tem o Lautaro também aí, Rodriguinho, Bolassi. Mas o Cruzeiro tem boas opções. Eu gosto de ter Caio Jorge e Gabigol. E também pode ser uma possível reposição para caso o Caio Jorge volte para a Europa em algum momento, né? O Cruzeiro pode estar pensando nisso e por isso foi atrás do Gabi Martinez. Então, e parece que é um perfil de jogador que o Leonardo Jardim gosta, que é jovem e se encaixaria ao modelo dele. Bom, vamos confiar também no scout do Cruzeiro, que contratou, é um scout profissional e pode entregar melhor que a nossa análise. Depois eu vou procurar saber mais sobre ele, caso ele venha. Aí eu faço um vídeo explicando, falando sobre as movimentações do Gabi Martinez. Beleza? Vocês gostam dessa contratação? Acham caro? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, é nóis.